Mas vamos lá que esse tema é seu, Artuzão. Chuta a bola primeiro aí, vai. A bola inicial é sua. Vamos falar sobre adoçantes. O que você tem para dizer, parceirão? Assim, acho que o pessoal faz muita confusão, né? Assim, hoje, por acaso, eu coloquei no chat GPT, né? Coloquei lá mitos sobre sweeteners, né? Sobre adoçantes. Cara, ele me deu 5 opções lá, todas as cinco, eu sou contrário a todas as cinco. Ou seja, o que para o mainstream são cinco mitos, na verdade, um mito é um mito. Você consegue perceber? Então, então assim, a gente tem que começar primeiro falando o que é, né? Porque assim, a gente não colocou no título, quando a gente combinou de fazer esse tema, né? Adoçantes artificiais ou não, né? Então assim, para quem não sabe, o açúcar é um adoçante, né? É um adoçante natural. Então, quando a gente fala de adoçante no contexto de substituição ao açúcar, né? Que é mais a parte que a gente vai se deter aqui, ah, a gente sabe que mesmo os adoçantes naturais e os adoçantes artificiais, eles não são o quê? Não são comida, né? O meu primeiro ponto é esse, né? Por quê? Nós não fomos feitos, né? Os alimentos naturais não foram feitos para precisar de adição de sabor, né? Então, assim, a gente foi feito para aproveitar o sabor dos alimentos mesmo, né? Não que seja que você vá se prejudicar muito se fizer isso uma vez perdida, uma vez esporádica, né? Mas, assim, os alimentos não foram feitos para serem adoçados, né? O próprio café, chás, etc., que o pessoal onde consome mais adoçantes, inclui o açúcar nisso aí, né? Ele foi feito para ser apreciado, né? Para ser degustado, né? Então, são substâncias, né? Nos alimentos que a gente vai perdendo o paladar, né? Tem aquela questão do paladar infantil, né? Que nada mais é do que uma desculpa para quem está intoxicado por açúcar, né? Então, então, nós temos essa mudança, né? Que é uma mudança neuroquímica de que nós somos acostumados a adoçar o que não deveria ser adoçado, né? A mudar o sabor dos alimentos. E com isso a gente perde o paladar, a gente desregula vias neurais do apetite, a gente desencadeia vários hormônios e cadeias hormonais, e isso aí vai resultar no que a gente não quer, né? Então, assim, o primeiro ponto é dizer que açúcar e os seus derivados são adoçantes também, né? Então, primeira coisa, açúcar de coco, açúcar de beterraba, açúcar do que você quiser, mel, ah, mesmo que o mel tenha polifenóis, antioxidantes, mas é açúcar também. O que mais? A frutose, né, e seus derivados, principalmente o xarope de frutose, né, que além de tudo ainda vai sobrecarregar o fígado, né? Então, esse aí seriam os adoçantes muito ruins, né? Que aí eu acho que todo mundo já sabe, meio que por obviedade, que isso aí é péssimo, né? E eu acho que a gente vai falar um pouquinho das alternativas para isso, né? Alternativas que é complicado, né, o Arthur? Porque você vê, você toca num ponto muito importante logo por definição. Adoçante é o que dá doçor, né? Então, o que dá sabor doce é adoçante. Todos os pequenos açúcares, vamos chamar assim, o que gera o doçor de fato é a frutose. Então, quando a gente está falando em todos esses açúcares, pessoal, todos eles que vocês sentem doce, doce de verdade, tem frutose ali, tá? A sacarose, que é o açúcar de mesa, ela é o quê? Glicose mais frutose. Então, assim, sempre vai ter frutose ali. E aí é a hora que entra um pepino gigante, cara, que é um negócio que eu acho importante mais em tocar, Tuzão, que até a Karina já falou aí, o agave. Pessoal, não importa se a fonte é natural. Se dá dulçor e justamente é de uma fonte natural, já está ruim. Isso é muito importante.
Porque assim, é muito comum, Arthur, o pessoal fala, não, açúcar de coco, não, açúcar de agave, o xarope de agave, não, o xarope disso ou daquilo. Galera, não dá para correr. Deu doce perceptível, já está ruim. Que traz pra, a gente para um outro ponto, né, Artuzão? Esse desenho evolutivo de perceber o doce e nos atrair. Isso existe justamente porque em condições naturais a gente não encontraria doces assim. Então é interessante observar o seguinte: em condição natural, a chance de encontrar alguma coisa doce era muito pequena. Ó, Karina, se der do sou, cospe. Pois então, a chance de encontrar um treco doce quando a gente era tribal, mais das cavernas, era muito pequena. Quando encontrasse, consumisse logo tudo para guardar aquela energia. Pessoal, para um raciocínio de um animal que vive sob escassez, porque a nossa condição natural é escassez, não é essa abundância que a gente está acostumado hoje em dia, não, tá? Que hoje a pessoa mais miserável que exista, ela tem mais abundância do que tinham esses nossos ancestrais, a princípio, pelo menos em termos de acesso. Então, era normal, era bom para nós. Mas hoje, eu acho que a gente não precisa mais, né, Artuzão? Comer correndo porque não vai achar comida no outro dia? É ou não é? Exatamente isso, né? É uma deturpação da nossa fisiologia, né? A gente está comendo em abundância e essa abundância ser às custas de açúcar, né? Então, agave e outros soros, né, de high fructose, né? Eles são piores ainda porque sobrecarregam mais o fígado, tá? Então, assim, vão aumentar a resistência à insulina, vão ser mais pró-diabetes 2 e obesidade, e ainda vão sobrecarregar teu fígado. Então, assim, o que tem de pior para a síndrome metabólica é isso, né? São esses xaropes de frutose. É o que mais causa para nós hoje, né? Esse tipo de alimento, vamos colocar assim, Arthur, com índice glicêmico alto e ou carga glicêmica alta, né? Porque vai variar, e causa mais para nós hoje as esteatoses hepáticas, né? Que já foi doença de cachaceiro no passado, e hoje em dia não, é doença de comedor de pão e tomador de refrigerante. O álcool Então, perdeu espaço. perdeu espaço. E não doença, né? É um sinal, na verdade, que é importante colocar isso. Esteatose é um sinal, não é o problema em si, é só uma consequência que sinaliza para a gente que está tendo um emparamento metabólico ali no fígado. Então, beleza. Mas vá, continue, continue. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Vocês estão aqui assistindo a gente, o Arthur e eu aqui, dois caras quase bonitos, Deus me livre, mas assim, falando aqui umas groselhas para vocês, mas que são groselhas importantes e interessantes. Por favor, manda aviãozinho aí para quem vocês conhecem, mande para quem você não conhece também. Convida para assistir nós, viu? Porque para nós essa audiência é importante, porque nós conseguimos ajudar mais pessoas. Então agradeço a todos vocês que estão aí acompanhando a gente e peço encarecidamente que nos ajudem divulgando aí esse trabalho. Mas vai, Artuzão, vai daí, tá bonito, vai. Pois é, então assim, a gente pode falar de maneira geral, mas talvez fosse bom a gente agrupar em grupos pelas características principais dos adoçantes artificiais, né? A gente vai falar artificiais, né? Adoçantes, mas eu estou englobando tanto de fonte natural quanto de fonte artificial, quando eu estiver falando aqui. Por quê? Porque Perfeito. eles são manufaturados e eles vão entrar como um tempero, digamos assim, na comida, né? Eles vão ser um incremento na comida, já que eles não são comida, né? Então, assim, talvez o que eu achasse de pior, né, seriam aqueles que são zero caloria, né, só para começar, de fontes artificiais, né, e não absorvíveis, né, ou meio absorvíveis, né, que aí eu entraria entraria esse grupamento de adoçantes, né? Aí entraria, eu sei que tu gosta mais a sucralose, né? Entraria, entraria o adoçante da Coca-Cola, né? Que é o xarope, Aspartame, ciclamato, sacarina, não, o acesulfame de potássio, né? acesulfame de A potássio. própria sacarina também, sim, a sacarina, né? Então, esses aí são mais perigosos por um motivo, né?
Então, assim, para quem não sabe, não é porque não tem caloria que não tem problema não, tá? Porque se o problema fosse só caloria, a gente não tinha mais problema de obesidade no mundo, né? Então, a teoria de contar caloria, né? Comer menos e se movimentar mais, isso aí é balela, né? Então, isso aí já se provou errado, não à toa que a gente tem uma, uma crescente em obesidade e diabetes mellitus, tá? Então, se isso aí fosse verdade, todo mundo segue isso, ninguém teria isso aí, tá? Então, assim, só o fato do alimento não ter calorias não quer dizer muita coisa, e isso é uma prova viva. Por quê? Porque esses adoçantes, né, no caso artificiais que eu citei agora, eles vão mexer com nossa bioquímica cerebral, e quando eu mexo com a bioquímica cerebral, eu controlo todos os hormônios, né? A maioria deles, na verdade. Principalmente um hormônio chave para isso, que é o hormônio que é secretado pelo pâncreas, que é a insulina. E o pâncreas não quer saber se você comeu algo que não tem caloria. Ele vai secretar insulina e vai secretar outros hormônios, e o meu cérebro também vai secretar outros hormônios que vão aumentar o apetite. Por quê? Porque aquele sabor hiper doce, que para quem não sabe, esses adoçantes que eu citei, eles podem ser até milhares de vezes mais doces que o açúcar de mesa, que é a que a gente usa para comparação. Então a gente pode ter o quê? Uma conformação de neurotransmissores que regulam o quê? Meu apetite, a minha vontade de comer, o meu sugar craving, que é a vontade de comer doce ou coisas específicas. Então, a minha fome e saciedade diminuída. Então, eu vou ter uma cadeia de hormônios, grelina, leptina, peptídeo Y, a própria insulina, que vão lá no meu hipotálamo e vão me fazer querer consumir mais, querer buscar fonte de nutriente, porque eu sinalizei falta para o meu cérebro. Eu joguei insulina para o meu corpo. Eu joguei insulina e o cérebro que controla. Eu joguei insulina e eu não tive nutriente, digamos assim. Então, o que é que eu tenho que fazer? Buscar nutriente. E se você buscar nutriente em caloria vazia, ou seja, for comer um carbo industrializado, um McDonald's, por exemplo, o que é que vai acontecer? Mais um reforço para você buscar nutrientes. E assim vai. Você vai sempre comendo mais energia, mais glicose, com caloria ou sem, não está implementando, não está se alimentando, e a sinalização do corpo é o quê? Desnutrição. Você não está com nutrientes suficientes. Então você tem mais fome, menos saciedade. É por isso que esses elementos, né, tem outras coisas também deles, mas eles mexem essencialmente com a bioquímica cerebral, que desregulam o nosso sistema, que é elencado pelo sistema dopaminérgico. Tem diversos outros neurotransmissores nisso, mas essa disfunção dopaminérgica vai me fazer querer comer mais e desequilibrar os hormônios. Esse desequilíbrio dos hormônios vai levar a quê? Principalmente uma coisa, resistência à insulina, que é a mãe de todos os problemas metabólicos, né? É a mãe, é o pai, é o avô, é todo mundo junto. Você falou de um conceito aí, Artuzão, que é um conceito que eu vi a primeira vez, cara, uns 30 anos atrás, doutor Elion Pova, quando ele era vivo ainda. Ele falava sobre fome oculta. Você descreveu de certa maneira o conceito de fome oculta. Então a gente ingere produtos alimentícios, digamos assim, mas as nossas necessidades nutricionais não são atendidas. Então essa fome, ela continua ocorrendo, né? E vai fazendo com que a gente continue ingerindo coisas em tese até que essa necessidade seja atendida. Então isso é realmente um problema grande, tá? E que se você não tiver muita atenção e consciência, você entrega mesmo e vai embora, vai comer igual um cavalo. Agora é importante, Artuzão, quando fala da sucralose, é questão de gostar. Observe só, dentre os adoçantes artificiais, o único que eu não encontro publicações suficientes para meter o pau de vez é a sucralose.
Então, assim, não é a questão de gostar, é a questão assim, cara. A gente tem muitos pacientes em condições de vida e acesso a coisas diferentes. Então, isso faz com que a gente tenha que escolher de acordo com cada realidade. Então, por exemplo, você vê os álcools de pentose, né? Esses OLs que a gente vê usando bastante, que eu sei que você vai abrir para falar deles daqui a pouco. São produtos de um valor agregado financeiro muito maior. Então a gente tem essa questão para cuidar. E da mesma maneira, se a gente for comparar com os outros, como a cesulfame, sacarina, ciclamato, aí, parceiro, não dá para comparar não, porque os bichos são piores do que tudo. E aí a gente tem a literatura lastreando, né? Essa parte ruim. Então, assim, é uma questão muito dessas escolhas que a gente tem que fazer e que o paciente que está assistindo a gente tem que entender que ele tem escolhas a fazer, né? Talvez, viu, Arthur, o ponto mais importante seja a necessidade ou não, que a gente sabe que não existe, justamente adoçar as coisas, como você falou no início. Essa necessidade não era para existir, só que nós somos treinados assim, né? Eu, pelo menos, parceiro, quando era criança, eu acho que se minha mãe botasse bosta na mamadeira, botasse açúcar, eu tomava. Então, assim, se criou muitas crianças assim, a gente veio sendo viciado e cai no sistema dopaminérgico que você falou. Você está falando, pessoal, sobre o sistema principal da adição, né? Do vício, da dependência química, que traz nós para o quê? Para que ponto, né? O ponto que eu acho importante demais, Arthur, somos dependentes químicos. Perfeito, perfeito. Né? Somos dependentes. Isso não é para ninguém se escorar, pessoal. Não estou falando aqui, então pronto, eu não tenho culpa, sou dependente, tadinho de mim. Tadinho é uma caceta. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Mas tem que ter esse entendimento até para buscar ajuda de profissionais, né? Como a Arthur, como eu, como a Juju, a Karina e por aí vai. Não é isso mesmo, parceiro? Não, exatamente, né? Para quem não sabe, as regiões do cérebro que o açúcar estimula são regiões parecidas, idênticas, na verdade, São as mesmas. a cocaína, anfetaminas, outras drogas pesadas, né? Então é um vício, né? Na verdade, isso é outro ponto de, de polêmica, mas é um vício muito ruim, Não, como o da Arthur, cafeína, deixa de tá? ser chato, Arthur. Você é um menino muito chato. Esses remédios que são de emagrecer e são de tratar TDA. Não, só porque eles vão no mesmo caminho, deixa de ser chato, Arthur. Não é não? Ritalina, Venvance, Modafinila são todos drogas pesadas, né? Para quem não sabe, são todos drogas pesadas, tá? Não melhoram o seu desempenho cognitivo, por mais que você tenha essa sensação, no médio e longo prazo, eles necessariamente pioram a sua associação entre as ideias, a sua neurogênese hipocampal, a sua neuroplasticidade, a sua biogênese neuronal, tá? E vão te deixar a curto prazo com foco e te transformar num zumbi, né? Então, assim, você vai perder muito mais capacidades do que vai ganhar. E vai estar achando que vai estar fazendo um grande negócio, né? Então, Todo booster faz isso, para tudo. Todo booster faz isso. Tudo que intensifica demais uma resposta, pessoal, nada disso é gratuito. Então, quando você intensifica demais uma resposta, como o Arthur falou, no caso a resposta neural, fazendo a distinção aí entre a Ritalina e o Venvance e o Modafinil, porque são duas linhas diferentes. O Modafinil a gente não sabe até hoje como é que funciona direito, né? Mas toda vez que você faz um boost para poder o cérebro funcionar mais, por essas vias hiperintensificadoras, vai sobrar um pedacinho. Então a gente sabe que fazer isso com uma certa frequência diminui o que? O tempo de vida útil do próprio cérebro. Então, quanto mais você usa essas drogas, pessoal, mais você encurta o tempo de vida da sua cuca e você acelera o dia que você vai ficar HH. Não é, Arthur? exatamente, né? Além desses efeitos diretos, quando você foca muito em uma habilidade, digamos assim, específica, é como se você estivesse andando com o motor a 200 por hora sem descanso. Então, daqui a pouco das duas, uma. Ou você regenera esse motor, ou esse motor vai parar, né? Ou você para ou E para mesmo. ou você para ou vai ser parado, né? Não Mas, tem. Arthur, o que me deixa puto, parceiro,
é ver tanto colega lidando com isso como se fosse uma coisa banal, né? Como se fosse uma coisa tranquila. Não, você pode tomar o resto da vida, não tem problema nenhum não. Você não se sente bem? Vai falar, então vai cheirar pó todo dia, você vai se sentir bem, né? Então pronto, deve tomar cachaça todo dia, então também, porque você vai se sentir bem. Pô, peraí. E a função de orientar as pessoas é de quem, Arthur? Quem é que tem o prenome de doutor? Somos nós da área de saúde, pô. É, Então, assim, a gente precisa orientar e não deixar o pessoal nessa ilusão, né? Mas vamos, exatamente. vamos, vamos voltar para o Eu, assunto aí, porque eu já te tirei do assunto, não, é desculpa. isso aí. E o que me deixa mais puto é fazer isso com criança, cara. Porque adulto você escolheu, mas criança, né, com diagnóstico errado, né? Então, assim, cara, Crianças e adultos, diagnóstico errado agora é toda hora. eu Porque desconheço, assim, eu desconheço algum não, que chegou para mim com o diagnóstico correto. Eu desconheço. pois, somos dois. Arthur, começo as coisas e não termino. Então me mostraram que eu tenho TDAH. Peraí, porra. Peraí, pessoal, não é assim não, cara. Gente, atenção. Se você que está assistindo isso aqui é profissional da área, por favor, bota a mão na consciência, vai pensar um pouquinho. Porque eu estou achando engraçado, Arthur, que agora o mote é o seguinte: uniformização de atitude. Então as pessoas têm que sentir igual, pensar igual, agir igual, tudo igual. Então eu vou fazer o seguinte, vou virar todo mundo robô, né? Porque, pô, se você tem um comportamento um pouco fora do que seria o padrão esperado, você tem um distúrbio. Peraí, pô. No meu tempo, as pessoas eram apenas diferentes, né? Não sei o que está acontecendo agora. Eu acho que eu realmente não sei se eu vim de um universo paralelo, cara. Eu tô achando que tô igual a tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? Eu vim de uma dimensão paralela e tô aqui perdido, porque não faz sentido para mim isso. É uma coisa muito louca. Então, pô, isso faz o quê? Isso que a gente tá falando, né? Forçação de mente, forçação de cabeça, que vai desgraçar com tudo dali para frente. É isso aí. É, exatamente. Nenhuma tentativa de padronização da sociedade deu certo na história. E não foram poucas, né? Então, E não vai dar, graças a Deus não vai dar, porque o Arthur, sempre quem fez essa caceta evoluir foram os doidos. Se você parar para olhar, cara, não teve um gênio, um cara disruptivo, um cara que tenha trazido uma grande mudança, um grande avanço para a humanidade, para a sociedade, que não tenha sido um cara que naquele momento era um pouco diferente do comum. E isso eu não estou falando doido, pessoal, no sentido de distúrbios, não. Eu estou brincando com vocês, falando um cara que seja fora do padrão, fora do normal, fora do comum. Porque se você pensa igual a todo mundo, você não vai achar nenhuma solução diferente da que todo mundo acha. Isso é normal. Não é melhor ou pior, é apenas diferente. A gente precisa, a diferença é fundamental. Então eu acho engraçado, Arthur, que hoje se fala tanto em aceitar as diferenças e a diversidade, e o que mais se faz é tentar uniformizar as pessoas. perfeito. Perfeito. Não é? É de Perfeito. uma imbecilidade abissal. Mas vai, cara, tô falando demais hoje. Vai Não, você. mas é bom assim, é bom assim. Assunto bom, assunto bom é espontâneo. Né? E assim, né, para a gente não perder a ideia, né? A gente falou desses artificiais, né, mal absorvíveis, né? Alguns são bem absorvíveis, mas isso aí não importa muito, é mais uma tecnicidade, né? Mas como o Adolfo falou, alguns deles são bem piores, porque existem associações fortíssimas para causar câncer, né? Então, os adoçantes da Coca-Cola Zero, por exemplo, né? A sacarina, o acesulfame, né? Então, eles estão bem relacionados a câncer. Você vai ver muita gente falar por aí, sim, mas cadê o estudo? Duplo cego, randomizado, controlado. Meu amigo, isso aí nunca vai existir. É a mesma coisa que você querer fazer um estudo com quem vai ter câncer de pulmão, quem fuma e quem não fuma, né? Então, assim, é um estudo que jamais vai Não dá existir. para fazer. Não dá para É. fazer, não existe a menor lastro bioético para fazer um estudo desse tipo, porque são substâncias que têm um mecanismo cancerígeno super conhecido e que você não vai querer pagar para ver, né? Então, vai sim desencadear muita coisa no seu organismo, né? E a questão da sucralose em si, que seria o melhor deles, digamos assim, né? O que eu O vejo, menos ruim, é o menos ruim, é. menos pior deles aí, né? Dos piores, né? Que a gente está colocando a classe dos piores, né? Então, seria
Adolfo, eu não sei se você já viu, mas é uma questão de literatura que uma vez que você consome sucralose, né, ela não é totalmente excretada. Então, ela permaneceria no tecido como forma de depósito, né? Então, isso aí é uma conjectura, na verdade, né? Então, é mais uma coisa só para a gente pensar, mas uma coisa que ainda é em aberto, né? Digamos assim, no estudo da sucralose, porque ele não é metabolizado e nem excretado, né? Porque a gente sabe que é excretado por via renal, mas a sucralose não é. Então, talvez isso se acumularia. Quais seriam os efeitos dessa acumulação, tá? Então, Todos, vamos todos chegar esses lá. efeitos, Arthur, a gente precisa justamente desvendar. E assim, é importante a gente investigar tudo isso. Mas para mim o mais importante de tudo são duas coisas. Primeiro, na Coca-Cola tem um negócio pior que os adoçantes, que é o corante caramelo. Sim, E a quantidade de corante caramelo que tem aqui no Brasil só tem aqui. Então só aqui que aceitou ter isso, e o corante caramelo é um pró-cancerígeno que sim, não tem discussão, tá? sim. Então vamos lá, pessoal. Eu fui viciado desde criança. Eu vou dizer para vocês que Coca-Cola não é gostoso. Eu não sou mentiroso, mas faz mal pra cacete, tá? Mas se vocês me encontrarem no badeiro comendo hambúrguer e tomando Coca-Cola, não vem encher meu saco, não. Tá bom? É problema meu. Agora, vale a pena? Né? Porque é uma questão também de volume por tempo. Mas tudo bem. A questão a gente sabe que é ruim. E quando a gente fala em qualquer adoçante, Artuzão, tem um ponto que eu acho importante a gente lembrar. Pessoal, adoçante é ferramenta, por exemplo, para período transicional de tratamento. Isso. Sabe? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que toma 2 litros de Coca-Cola comum todo dia e eu quero fazer uma transição para ele. Aí ele vai passar para zero durante um tempo para ele reduzindo o volume. Pessoal, isso pode ser uma ferramenta. E muitas vezes é. Eu estou falando aqui que Coca Zero é bom? Não, Coca Zero é uma bosta. Só que entendam, tudo é momento, tudo é ferramenta e recurso. Então é uma questão da gente saber usar as coisas com parcimônia. Porque qual foi o grande problema? Lá atrás, quando eu lia na Super Interessante sobre o aspartame, falando que ele ia ser revolução porque era doce e não tinha calorias, a ideia era substituir todo o açúcar por adoçantes e a gente continuar se enchendo de coisas doces. Certo? Então, assim, essa ideia é a ideia cretina. Quando a pessoa pensa em ser mais saudável e ela então vai substituir os açúcares naturais por adoçantes, aí é que está o grande pepino. Então, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Adoçante era para ser, eu acho até, viu, Arthur, prescrição. Prescrição do médico ou da nutricionista. Porque, assim, não era para ser uma coisa, talvez, tão disponível e fácil por aí. E não é para ser de jeito nenhum, pessoal, um substituto dos açúcares para ser usado corriqueiramente. Na verdade, quando o paciente já está estável, Arthur, que está tranquilo, uma vez ou outra ele vai comer um doce, eu prefiro que ele coma com açúcar normal. Sim, sem dúvida. Porque, não é? Aquilo ali é eventual, né? O que você acha? Não, sem dúvida, né? Porque esse é o ponto, né? De você usar um adoçante desse, né? Essa classe pior que a gente falou, que mexe mais com nossos neurotransmissores, porque é muito mais doce do que qualquer coisa. Então, isso aí desencadeia tudo aquilo que eu falei. Então, assim, para quem tem compulsão alimentar, para quem tem um distúrbio do apetite, vai ser pior. Então, é preferível comer nesses casos com açúcar, porque o craving que vem depois, teoricamente, seria menor, né? Seria menor. Então, Exatamente. assim, a questão é exatamente como você colocou. A gente está colocando a parte ruim, mas lembrar que todo medicamento que a gente usa tem uma parte ruim. Agora, a gente tem que saber o momento de usar e o momento de tirar. Então, é por isso que um adoçante pode entrar, né? Mesmo esses desses grupos, né? Podem entrar num período de transição, mas tem que ter uma porta de saída, né? Não posso só deixar e vai, né? Para sempre, porque isso aí vai piorar. Isso aí está provado que vai piorar no longo prazo, né? Então, usar como Perfeito. transição, ele vai entrar como qualquer remédio, ferramenta, entrou, saiu, né? Quero ir daqui para cá. E acabou, né?
Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Porra, Arthur, você vê, né, cara? Corrupção de finalidade das coisas, corrupção do uso das coisas, né? Em geral é isso que estraga. Porque, assim, a rigor, ninguém cria nada para ser ruim, né? Então, os cientistas lá que criaram e que encontraram essas coisas, no primeiro momento, eu duvido que eles estivessem assim, ó, vamos criar um produto cancerígeno. Não acredito nisso. Então, pô, você vê que o grande problema é que pega um negócio que tinha até uma finalidade, uma ideia original bacana e transforma num grande problema. Né? Isso a gente tem essa capacidade de criar coisas potencialmente positivas em grandes pepinos, né, em grandes problemas. Mas vamos, você vai falar dos manitol, É, xilitol e trelolá? teria essa classe dos polióis, né? Que seriam esses açúcares, né? Alcoólicos, né? Que talvez tivessem aí, eles são ruins, mas são um degrau abaixo desses piores que a gente falou, né? Então, qual o grande problema, para quem não sabe o que são os polióis, né? O eritritol, que ficou famoso agora por conta desse estudo novo, né? Que nem saiu ainda. O manitol, Tomara que nem saia. Negócio tão vagabundo, feito tão nas coxas, que, meu Deus do céu, não sei porque que deu tanta polêmica. né? O manitol, né? Que é um açúcar, né? Não é tão doce quanto os outros, mas é famoso por ser usado no preparo de colonoscopia, por exemplo, né? Porque tem um efeito que a gente pode comentar depois. O maltitol, né? O xilitol, Sorbitol. sorbitol, né? Então a gente tem esses vários aí óis, né? Que são polióis, que basicamente eles são muito doces, né? Eles não têm tanta relação com carcinogênese e com alteração de neurotransmissores, apesar de que tem também, do que tanto quanto aqueles que a gente falou, mas eles atacam uma parte muito sensível, né? Pior do que qualquer outra coisa, que é o nosso trato gastrointestinal, porque eles alimentam diretamente bactérias, né, e selecionam bactérias à medida que eles vão alimentando. E quando eles selecionam, a gente pode ter o que a gente chama de desbiose, causando SIBO, às vezes SIFO, né? Então, você vai perceber, né, no uso contínuo desses polióis, e muita gente acaba achando que isso é normal, ou atribuindo a outra coisa, estufamento, empachamento, né, Você vai ter que achar... explicar o que é cibo e o que é sifo, negão. Se lascou. Pronto. Você não vai largar isso no ar, não. Explica pro pessoal o que é cibo, o que é sifo. Senão o pessoal vai dizer, eita, eu me sifo, eu sifo. Não, calma, não é isso. Ele vai Ó, explicar. ó, gente, o SIBO, né, que é bem famoso hoje em dia, né, na verdade é um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. É quando eu tenho bactérias que não deveriam estar ali em uma proporção maior do que deveriam estar. Ou seja, eu tenho bactérias que vão me causar problemas, porque elas estão em número maior aonde não deveria estar. E o SIFO, que é o SIBO trocando B pelo F, eu troquei bactéria por fungo. Ou seja, eu tenho um supercrescimento fúngico, né? E o fúngico, né? Na verdade, eu acho até errado essa nomenclatura SIFO, porque não é só no SI é small intestine, né? Não é só no intestino delgado, mas sim todo o trato gastrointestinal posso ter sim uma colonização e um efeito do crescimento fúngico, um efeito grande, um efeito que vai ser muito deletério ao nosso trato gastrointestinal, né? Então, SIBO e SIFO é isso, né? Vai aumentar a permeabilidade intestinal, para quem não sabe, nossas bactérias produzem neurotransmissores, hormônios, conjugam vitaminas, né? Participam da absorção de minerais, né? Participam do efeito inflamatório, pró-inflamatório e ativador do nosso sistema imune. Então, eu vou mexer em tudo. Se eu mexo no intestino, eu mexo em tudo. Se eu inflamo o intestino, eu inflamo tudo, principalmente aqui, né? Então, Nada inflama o cérebro mais do que a tripa, né? exato. Então, o grande problema, ao meu ver, dos polióis é a desbiose, né? É a possibilidade de gerar esse leaky gut, né? Muito marcante, né? Então, você vê muitos sintomas mesmo, né?
muita gente acha que tem até, por exemplo, síndrome de intestino irritável. Quando você vai ver, o cara usa um maltitol, cara, a cada 3 horas. Então, assim, não dá para trabalhar assim, né? Você tem uma coisa que faz a disrupção do trato gastrointestinal por completo. É dose dependente, como a Adolfo falou também. Então, quanto mais você consome, pior é. Alguns deles, né, como o maltitol, né, ele é menos absorvido, né? Seria menos pior, mas ainda assim você tem uma ação importante de desbiose. Então, mesmo o melhor deles, né, que o maltitol, o eritritol, não sei se eu falei, é o eritritol, né? Agora tem esse estudo aí que acho que nem vale a pena a gente falar, mas é ridículo, mas dele seria o menos pior, né, na minha opinião, o eritritol, né? Mas claro que Mas sabe o que eu vi, Artuzão? Você falou do estudo e assim, ridículo é elogio, pô. Mas, cara, que me incomoda não é o estudo em si, sabe, Arthur? Porque às vezes até o cara que está desenhando aquilo não ia nem dar essa publicidade toda. O que me incomoda às vezes é o pessoal que pega isso e joga para cima. Então, falar assim, pessoal, de vocês que estão assistindo aí, ou vocês que vão assistir depois no futuro, se você é um comunicador, se você é um jornalista, né? Se você faz parte da imprensa, pessoal, a gente está precisando de um pouco mais de responsabilidade na divulgação dos fatos científicos, sabe? Eu noto ao longo de muitos anos, tá, Arthur? Não falo nem agora. As coisas têm sido divulgadas de uma forma muito cretina. Isso leva a população geral a ficar uma grande confusão. Então eu vi um monte de gente, cara, você até postou também, falando assim, muita gente falando assim, eu vou jogar meu eritritol todo fora porque faz mal ao coração. Calma, não foi demonstrado nada. Na verdade, o estudo é tão porco e ridículo, pessoal, que não dá para provar nada disso. Eu fiquei até na dúvida, Arthur, se a proposta do estudo é essa, porque daqui a pouco a proposta do estudo nem é essa. É outra coisa, sei lá. eles Né? encontram, na verdade, eles vão fazendo e vão encontrando desfechos substitutos, né? Então, nesses desfechos substitutos, eles fazem muitas vezes correlações que não inferem causalidade ou que são fraquíssimas e jogam como se fosse a descoberta da roda, né? Digamos assim. Pois é, feio, é feio. Não sei se o negócio desse chegaria a ser publicado assim. Não sei se tinha necessidade dessa publicidade a isso. Não sei qual é a utilidade de dar publicidade a algo tão inútil, sabe? Então, assim, é o que a gente está com pouco problema, né? Deve ser porque a gente vive na Suíça. Estamos com pouquíssimos problemas, né? E estamos procurando novos problemas para resolver, não é não? Vamos tentar fazer o foguete pousar de ré, igual o Elon Musk fez, porque a gente está sem problema. Então a gente pode se dedicar a essas coisas. Então, então, por favor, se você que está assistindo agora, ou que assiste mais aí adiante, for um comunicador, for um repórter, trabalhar na imprensa, por favor, ajuda a gente, porque a divulgação científica é algo tão importante, né? Ajuda a nortear a vida das pessoas, sua tomada de decisão. Isso tem que ser tratado com uma honra, com um carinho. Para nós, pessoal, estar aqui conversando com vocês é uma grande honra. Para nós ter tantos de vocês aqui dando atenção ao que nós temos para falar, é uma oportunidade, tá? Uma oportunidade enquanto profissionais, uma oportunidade enquanto seres humanos, né? Enquanto cidadãos e por aí vai. Então eu não quero deixar de falar isso não, Artuzão, porque eu acho que é importante a gente Sem deixar dúvida. essa mensagem pro pessoal, Sem né? dúvida. Né? Então, assim, não sei se tu queres falar mais sobre os polióicos. Quero, claro, quero. Bora falar de polió. Pessoal, esses polióis que o Artuzão falou, eles foram vistos por muito tempo como inocentes, né? Porque nesse caso especificamente nós estamos falando de álcoois de pentoses em geral, né? Porque poliol, até a glicose é poliol, mas assim, nós estamos falando de alguns específicos, né? Então aí esses que terminam com ol, então eritritol, maltitol, sorbitol, xilitol, eu fico até na dúvida, viu, Arthur? Se eu não jogo o xilitol no outro grupo, cara. Porque o xilitol sai como inocente nessa história e não é. E você toca num ponto delicado quando a gente fala que eles promovem, né, a desbiose. Que de fato é o que eles fazem. Promover a desbiose traz tantos problemas associados que eu fico na dúvida quem é pior. Né? Porque
o sabor doce, o dulçor por si, já promove todas aquelas alterações que você falou, né? Que seja uma maior ou menor monta, já promove. Então, assim, cara, é difícil escolher quem é pior. Eu acho que o pior ainda é, voltando para o início da conversa, para suas primeiras palavras lá atrás, o pior ainda é a ideia de adoçar as coisas, né? Sim. Talvez a gente devesse realmente abandonar isso, né? Pelo menos é isso que a gente faz no consultório, a proposta é essa. A ideia seja justamente abandonar isso. Porque é engraçado, Artuzão. O pessoal vem muito com aquela pergunta: pô, eu vou substituir isso pelo quê? Né? E aí eu tenho uma coisa, cara, que eu falo sempre é o seguinte: o que não tem lugar, não tem substituto. Então você não tem que substituir alguma coisa que não era nem para estar ali. Não é isso Exato, mesmo? exato, exato. O É. problema é o consumo disso aí e não escolher a pior droga, né? Vamos usar droga nenhuma, né? Vamos escolher a pior droga. Vamos Seria o usar droga ideal. nenhuma, né? Sair dessa dependência de ter que sentir o sabor doce, né? E assim, com esse entendimento, pessoal, isso não precisa ser da noite para o dia, isso pode ter uma cadência, pode-se usar ferramentas, como a gente está falando de várias aqui, desde que você esteja dentro de uma programação, dentro de uma lógica, né, para que você possa se livrar aí desse vício, né, em sabor. Mas vai, eu sei que você vai falar de stevia, o pessoal está falando aí É, direto, perguntando. o pessoal tá Vá, jogue. o pessoal tá Se perguntando, jogue. né? E aí vem o último grupo, né? Que seriam dos naturais, digamos assim, né? Seriam dos naturais, só que contém calorias, que são os menos piores, apesar de conter calorias, né? Então, a gente tem aí para a própria stevia, né? A gente tem a fruta do monte, que acho que alguém perguntou aqui também, comentou, né? Monk Fruit. É. Isso, a gente tem a fruta do monte, a gente tem a lulose, que é um ponto fora da curva, porque ela está nos naturais, mas não é natural, que é produzido em laboratório também. Deixa eu ver o que mais que alguém falou aqui. Ah, mas o stevia talvez fosse o nosso carro-chefe, né? Hoje em dia, a grande limitação talvez seja pelo preço, né? E alguém perguntou também na minha caixinha sobre o stevia colorandina, né? Na verdade, ele é o que eu indico mais por conta de não ter, né, um retrogosto mais forte. Então, é, esse stevia seria talvez o menos pior de todos, né? Açúcar de coco, mesma coisa. Tô vendo aqui, Adolfo, para a gente fechar com os naturais, se tem mais alguma pergunta. Mas amo café com leite ou creme de leite ou nada é menos pior? Acho que eu não entendi essa pergunta aqui. Aí tá perguntando, né? Mas O amo café é melhor com nada. Agora entre creme de leite e leite, eu prefiro que você bote creme de leite. aproveita o sabor dos alimentos, né? Que é o que a gente tá enfatizando aqui, né? Eu ver o que Mas mais. falando em stevia, Artuzão, coloandina é a melhor que a gente tem disponível aqui. Não é propaganda não, pessoal, mas é, né, o que a gente tem de melhor aqui no momento. Mas eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Todos esses extratos herbais, assim, que adoçam, a gente tem uma deficiência grande de trabalhos avaliando eles em termos de qualquer coisa negativa. Que existe um viés, pessoal. E não se enganem, os cientistas muitas vezes caem em vieses também, tá? Muitas vezes mesmo. Que é o seguinte: ah, mas se é natural é bom. Uma picada de cobra é natural, entendeu? Cocaína é natural. Picada de aranha, Maconha cocaína é é de natural. origem natural, justo. Então, assim, eu sempre falo o seguinte: se você me perguntar hoje o que eu tenho de menos problemático para que você use como adoçante, seria justamente essa stevia. Agora, eu vou te dar a garantia de que não tem nada de ruim? Não. Então, o que eu digo? É a mesma condição. Não é para substituir o açúcar e você ficar se enchendo de stevia o dia inteiro, usando mil coisas doces, fazendo mil receitinhas doces ao longo do dia, porque você está usando isso. Não é isso. É a mesma ideia. Vamos trabalhar para não depender mais desse sabor doce, né?
para conseguir chegar numa condição de você não tenha mais esse tipo de, vamos chamar, vício, né, Arthur? Não tem por que chamar diferente. E aí tirar, inclusive, isso. Não é isso mesmo? Exatamente, né? Aqui também perguntaram sobre a tamatina, entra como a fruta do monge também, né? Junto com o stevia. Só que, pessoal, isso aí vai ser um preço bastante elevado, né? Então, não é bem por aí. A lulose nem se fala, né? A lulose nem se fala. Tem isso, né? Vamos adoçar com glicina. Deixa eu ver aqui. Complicado, Também pessoal. uso mel para adoçar, né? É o natural, mas é um natural que é igual ao açúcar, tá certo? Por mais que o mel tenha propriedades medicinais interessantes, 99% dele é açúcar, é igual ao açúcar. Então, é um benefício que não se justifica, tá? E tem que pensar uma coisa também, pessoal. O mel que você compra no mercado, nem sempre ele é mais mel, tá? Então ali já é um pouquinho complicado. Se você tiver uma fonte original, um produto mais cru, mais digamos, raiz, vamos chamar assim, Arthur, Uhum. menos mal. Mas mesmo assim, vocês vão cair no mesmo ponto de antes. Para que adoçar? Essa é a pergunta, Sim, né? né? Essa é a pergunta. E assim, eu falei em relação àqueles piores dos efeitos neurológicos, né? Mas tudo que é hiperpalatável, ou seja, que é muito mais doce do que os alimentos, né? E alguns deles do que o próprio açúcar, né? Então, entre a talmatina, entre a fruta do monge, entre a lulose e entre a stevia, eles vão desregular também o nosso centro do apetite, tá certo? E podem nos levar à compulsão alimentar, pode nos levar a um desequilíbrio, né, de grelina, tá certo? Leptina, grelina, Pode, pode não, né, Artuzão? Se usar com vai, frequência, vai. vai, sem Vai. dúvida, sem dúvida. Né? Vai. Né? Então, né, a grande mensagem é que usar isso como uma ponte, né? Uma ponte para se libertar desse vício, né? E nós temos, né? Muita gente perguntou se a gente atende online, a gente atende, né, Adolfo? Eu atendo, acho que você atende também, Eu né? também. A gente Atendo atende online online também. e nós temos métodos, né, para ajudar pessoas em sua individualidade, porque cada um vai precisar de uma coisa, a sair desse vício, né? A vencer isso aí, né? Então, perguntaram aqui também quem é menos pior, creme de leite que açúcar, com certeza, né? Então, creme de leite, se você fizer em casa de preferência, né? Ou pegar um rótulo com menos conservantes possível, né? Vai ser bom, inclusive, né? Compra o creme de leite fresco, aquele que fica na parte resfriada do mercado, que vem de garrafinha, que tem o teor de gordura alto de verdade, 33 a 44%. Esse é o creme de leite bom, né? O creme de leite que você abre hoje, bota na geladeira, você tem uns 2 dias para consumir antes que ele vire uma goma estranha. Parece que ganha vida, né? Então tem que consumir logo. Exatamente. Rapadura é açúcar de cana, tá? Então não tem é açúcar de cana, tá? Essa O aqui eu pessoal vai tô. falar, é rapadura não, pô. Tô aqui segurando minha onda, fazendo minha dietinha bonitinha agora para voltar ao padrão. Pô, rapadura é um negócio gostoso, mas é açúcar, pô. É um açúcar mais brutão antes da limpeza, né? Mas tá lá na mesma cadeia de produção. Açúcar de cana, como o Arthur Ninguém falou. perguntou, mas demerara, mesma coisa, né? Açúcar. Pois é, então Mascavo, açúcar, mesma coisa. mesma Né? coisa, Mesma mesma coisa. coisa, pessoal. A Cara, diferença, fala a a diferença. diferença química vai ser quase irrelevante quando você vai colocar lá glicose, frutose, né? As pentoses pro. Vai ter alguns minerais um pouquinho a mais, mas é bem pouca coisa, não faz diferença nenhuma. No fim das contas, sai 6 por meia dúzia, porque o problema é o mesmo. Mas, Artuzão, estamos chegando no final já. Eu vou lhe pedir fazer suas considerações finais para que eu possa fechar a nossa primeira live juntos, irmão. Primeira de uma sequência. Diga aí, o que você quer dizer, pessoal? Beleza, vou só responder essa última aqui, né? Tem aí uma pergunta? Comer frutas é saudável? Olha, fruta é comida de verdade. Adoçante não é, tá? Então, se você tiver que escolher um dos dois, né? Se quiser esse sabor doce, pega uma fruta, tá certo?
não vai ter grande problema quanto esses produtos que não são alimentos que a gente falou aqui por todos esses motivos. Mas é claro que o Perfeito. consumo de frutas tem que ser individualizado. Então, se você é uma pessoa obesa, tem resistência à insulina, diabético, provavelmente não é interessante você exagerar no consumo de frutas, a não ser numa transição, a não ser dentro de um plano alimentar que você vai fazer com nutricionista e tal. Então, tudo tem que ser pensado, não é bem ou mal, né? Não é essa dicotomia, né? Que não é essa dicotomia que o pessoal quer uma resposta, um certo ou errado, né? Cada pessoa é único e, assim, o que mais me faz continuar nessa área da medicina, na verdade, continuar a ser médico é isso. É você individualizar aquele conhecimento que a gente tem para cada paciente. Porque se fosse uma fórmula, a gente não estava aqui agora. Tem o ChatGPT, tem um software que é muito melhor do que nós, de pegar X mais Y igual a Z, de colocar uma conduta se você tem uma queixa. Só que o ser humano ele tem, dentro de uma queixa, múltiplas variáveis. E a conduta para essa queixa muda completamente com essas variáveis. Então, não vou ter um programa nunca que vá abranger isso aí, porque a maioria são coisas subjetivas. E o médico que te coloca basicamente em um protocolo, em uma diretriz, em um fluxograma, ele está necessariamente te prejudicando, porque ele não está olhando o que é melhor para você. Ele está simplesmente Perfeito. repetindo, né? Então, né, essa é a mensagem final mesmo, Adolfo, porque a pergunta do melhor adoçante vai entrar justamente nisso, né? Nesse raciocínio de looping, né? De qual é o melhor para você, né? Então, pode ser que esteja lá naquele que a gente falou dos piores, que é uma coisa que eu falei por falar, mas pode ser num dos melhores dos menos piores, né? Então, assim, como é a sua realidade? O que é que você pode fazer nesse momento, né? Então, a gente tem muitas nuances que não dá para você dizer que é, claro que a gente sempre quer o correto, mas nem sempre, né, vai ser preto no branco aquilo que a gente quer. A gente, às vezes, usa de ferramentas, usa até remédios, usa coisas para chegar em uma situação onde não vamos mais precisar deles. Então, é isso a questão dos adoçantes também, né? Perfeito. Cara, exato, né? A individualização é a base do trabalho da gente, Arthur. Você está corretíssimo e é isso que a gente tem que procurar. Por isso que eu falo sempre, pessoal, não existe protocolo em atendimento clínico individualizado, tá? A palavra protocolo é uma palavra super importante, super linda e perfeita para onde ela cabe. Não cabe atender por protocolo em atendimento clínico individualizado. Então, cuidado com isso, pessoal, porque tem muita coisa maluca acontecendo hoje em dia e aí vamos deixar no ar aí, porque eu não vou entrar em detalhes com isso, tá? Mas, irmão, muito obrigado, certo? Sensacional fazer essa live com você, bom demais. Espero que você já aceite estar convidado para as próximas, que vamos organizar isso aí, né? A próxima live da gente, pessoal, sobre verniz de asa de barata com a natureza. Não, sério, a gente vai achar um tema bacana. Se vocês quiserem algum tema específico, mandem para nós. Obrigado a todos vocês que assistiram. Essa live vai estar aqui no meu perfil, vai estar no perfil do Arthur, vou botar você como collab. E vou jogar também, pessoal, lá no canal do YouTube. Quem não se inscreveu, pelo amor de Deus, deixe de ser miserável. Vai lá, Medicina de Atitude, se inscreve lá, bota umas horas de assistindo pra mim, me ajuda, pelo amor de Deus, botar aquele negócio pra andar, tá certo? Você tá com o canal no YouTube Pronto, também, Artuzão? não tô não, por enquanto não. Em breve vai estar, e aí a gente também vai estar divulgando aqui, tá bom? Nas próximas lives a gente vai estar falando sobre isso. Obrigado a todos vocês, irmão. Valeu. Obrigado, Fiquem com Deus. abraço. Até mais, boa noite.